Graziotin, eu cumprimento todas as autoridades já nominadas pela senadora Simone Tebet em seu discurso. Senhora Presidente, senhoras e senhores convidados, participamos nesse evento da justa celebração dos 10 anos de sanção da Lei Maria da Penha, considerada uma das mais importantes leis criadas no Brasil. Essa lei, 11.340 de 2006, mudou o destino de milhões de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. 5 anos antes da sanção que lhe deu existência no mundo jurídico, uma mulher em situação de violência, Maria da Penha Fernandes, aqui presente, a quem eu rendo as minhas homenagens, protocolou denúncia contra o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando a tolerância estatal para o crime cometido pelo seu ex-marido. Levando-se em consideração a cultura machista predominante em nosso país, o gesto de Maria da Penha foi destemido e ousado. Foi capaz de romper estruturas culturais e comportamentais secularmente estabelecidas. Além do mais, abriu caminhos para a mulher brasileira na busca dos seus direitos de cidadania. No mesmo ano 2001, a comissão emitiu relatório reconhecendo a responsabilidade do Brasil pela violação dos direitos às garantias jurídicas e à proteção de Maria da Penha, além da violação pelo Brasil da Convenção de Belém do Pará. O que é destacável nesta lei foi a criação de mecanismos mais severos de punição ao agressor e o estabelecimento de medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Com as mudanças no Código Penal, os agressores não mais são punidos somente com penas alternativas, como o pagamento de multa ou de cestas básicas. A legislação aumentou o tempo máximo de detenção previsto de 1 para 3 anos e possibilitou medidas como a remoção do agressor do domicílio e a proibição de sua aproximação da mulher agredida. Tive a honra de ser a relatora da proposta, o que me facultou a grande oportunidade de me debruçar sobre esse tema, que é, a um só tempo, tão delicado quanto corajoso. Delicado porque traz à pauta das políticas públicas um problema endêmico, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, que é a violência vil e covarde em relação ao gênero feminino. É corajoso porque enfrenta o silêncio envergonhado de uma sociedade e de um Estado que desprezavam por completo o direito de milhões de brasileiras de sentirem-se seguras. Diante de tamanho desafio, procurei fazer uma relatoria democrática, suprapartidária, absolutamente comprometida com os movimentos sociais que antecederam a tramitação do projeto no Congresso Nacional. Somente em 2015, haviam sido registrados 160.824 casos em delegacias especializadas de atendimento à mulher. Mas esse número poderia ser muito maior, pois dizia respeito a menos de 1/3 de 391 delegacias então em funcionamento no país. De posse desses dados, trabalhei de forma articulada com o gabinete da deputada Jandira Fegali, relatora do projeto na Câmara dos Deputados, para que a proposta fosse aprovada com a celeridade que exigia. Abro um parênteses aqui para pedir um aplauso à Jandira Fegali, que foi, sem dúvida nenhuma, uma grande relatora, uma grande incentivadora desta lei.
O trabalho foi feito de forma célere, com a consciência de que milhares de mulheres em todo o Brasil haviam se envolvido, vindos das mais diferentes entidades, na discussão dos parâmetros de proteção à mulher em situação de riscos. Eu quero aqui dizer que essa lei ela não tem autoria e ela não tem relatoria. A autoria e a relatoria é de autoria do povo brasileiro, e especialmente das bravas mulheres brasileiras e corajosas. Mas ainda hoje, passados 10 anos, chama a atenção e sensibiliza o alto índice de violência contra a mulher na sociedade. A realidade revelada pelas pesquisas é assustadora e nos faz constatar o quão distante estamos de uma situação que seria mais desejável para a nossa sociedade no que diz respeito a preconceitos, a igualdade de gêneros e oportunidades. Para mim, uma das principais virtudes da lei reside no fato dela ter conseguido mudar aquela mentalidade opaca e amplamente difundida de que os problemas vividos no lar não eram da conta de ninguém. O próprio Estado mostrava apático, ignorando completamente o problema da violência de gênero, e o assunto não constava da agenda dos governos. Por outro lado, nas decisões jurídicas ainda eram sustentadas teses de feminicídios por amor, por paixão, levando à absolvição dos assassinos. A Lei Maria da Penha foi indiscutivelmente um choque sobre essa visão. Os debates que a antecederam deram maior visibilidade à dimensão verdadeiramente gigantesca da violência em nosso país. E a publicação da lei aumentou a consciência de que o Estado, sim, tem o dever de interferir nesses crimes. A atitude de Maria da Penha, recorrendo a uma corte internacional, foi um despertar da consciência nacional. A partir da conscientização dessa nova legislação, foi criado um ambiente mais seguro para a mulher poder recorrer às instâncias policiais e judiciárias contra qualquer agressão ou violência física, moral, sexual ou patrimonial. Mas, diante da persistência do quadro de violência contra a mulher, quero falar um pouco sobre o que acredito que podemos fazer para tornar a Lei Maria da Penha ainda mais efetiva. Primeiramente, não podemos e não devemos jamais nos acomodar. Não é porque houve um avanço que não seja necessário aperfeiçoarmos a legislação. Mas é preciso ter cuidado nessas mudanças. Precisamos nos debruçar sobre os números e o desempenho da aplicação da lei e partirmos para um amplo debate. Qualquer mudança superficial, visando facilitar a sua aplicação, pode desvirtuar os seus objetivos. Vejamos o que acontece hoje no país na aplicação da lei. Tomamos por base São Paulo. Das 132 delegacias de defesa da mulher funcionando em todo o estado, nenhuma, porém, tem o atendimento 24 horas. Todas fecham no final de semana. Funcionários de distritos policiais, entre delegacias comuns e especializadas, desconhecem a legislação. Medidas protetivas não alcançam concretude e grande parte dos agressores as consideram, vejam senhoras, apenas um mero papel. Promotorias estaduais e tribunais de justiça mostram que 28 municípios brasileiros têm policiamento específico para mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha. E nós temos 5.570 municípios no Brasil. A ausência de fiscalização às medidas protetivas pela Justiça, que, entre outras ações, podem proibir o homem de se aproximar da mulher ou afastá-la do lar, e a demora por concedê-la são as principais críticas de especialistas à lei. Mudar a autoridade concedente não melhora a sua aplicação. É preciso acompanhamento da vítima. É preciso que o Poder Judiciário
se coloque nas suas atribuições, se adequam às suas atribuições para que esse atendimento seja aquilo que a lei preconiza. Não é mudando a autoridade concedente que nós vamos melhorar as ações protetivas. É preciso que haja, sim, a adequação do Poder Judiciário e que o Poder Judiciário se inteira que este crime de violência contra a mulher é um crime contra a humanidade, contra os direitos humanos. Portanto, o Poder Judiciário tem a obrigação de se adequar para fazer o melhor atendimento possível. Muitas vezes, uma medida protetiva está apenas no papel sem efetividade. Existem casos em que o agressor entra em casa 15 vezes, apesar de ter o afastamento definido pela Justiça. Vejo, senhoras e senhores, que não é por falta de conceder a ação protetiva que nós estamos tendo problema, mas é falta de fiscalização, falta de acompanhamento da vítima, a maior problema que nós temos que fazer. Outro desafio que temos que enfrentar para que a efetividade da Lei Maria da Penha se torne maior é, sem dúvida, a necessidade de uma central de informações, um banco de dados, ou como queiram chamar, que concentre os dados referentes à violência doméstica. Até hoje, o que se tem são informações dispersas, distribuídas em bases de dados, às vezes incompletas, sobretudo desconexas em si. Existem ações no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde, no próprio Senado Federal, na Câmara dos Deputados, mas essas instituições precisam se comunicarem para formar um banco de dados único, para que possamos agir com mais eficiência. Tenho também que registrar aqui a grande resistência que tem as delegacias para o registro do boletim de ocorrência. Isso também precisa mudar. Somente conhecendo o problema com abrangência e precisão é que podemos tomar medidas seguramente efetivas para combatê-lo. Ao celebrarmos essa data dos 10 anos, temos que bradar que a luta não é apenas das mulheres, é da sociedade brasileira. Espero que cheguem logo os dias em que possamos viver numa sociedade onde a questão de gênero deixa de ser um problema para as mulheres e sejamos todos simplesmente cidadãos. Vamos seguir por mais uma década, formulando políticas e leis que alteram determinados comportamentos presentes em nossa sociedade, de modo que o país possa avançar em pontos como a igualdade de gênero e de oportunidades iguais aos seus aliados. Senhora Presidente, quero quebrar o protocolo e solicitar a nossa querida Márcia, primeira-dama do Distrito Federal, que esteja aqui presente ao meu lado, para que nós possamos juntas fazer uma proposta ao Senado Federal e à sociedade brasileira. Estamos na expectativa, senadora Lúcia Vânia. Eu gostaria muito de ter também ao nosso lado a Maria da Penha, mas, de qualquer forma, a homenagem está junto com você nesse momento. Estou colocando com a proposta do Senado e do Governo de Brasília, especificamente da primeira-dama Márcia Helena Hollenberg, a indicação ao Comitê Nobel do Parlamento da Noruega, a indicação pelo Brasil do nome de Maria da Penha como Prêmio Nobel da Paz.